Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de direito administrativo para as primeiras fases dos concursos de cartório. Nós selecionamos as 4 principais bancas, IESES, VUNESP, FGV e Consulplan, e essa aula específica nós vamos tratar dos serviços públicos, é o nosso ponto 10. Essa é a nossa terceira aula dos serviços públicos, portanto é a nossa aula 10.3. Ontem nós resolvemos aí até o número 20. Hoje vamos para o exercício 21. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Concessão administrativa, ele faz a pergunta. Estudar serviço público é partir do artigo 175 da Constituição, e eu vou fazer isso com os senhores. Eu vou abrir a Constituição no artigo 175. E vou compartilhar aqui com os senhores. Vamos adiante. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou indiretamente. Indiretamente como? Sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, serviços públicos cabe ao poder público. Ele prestará diretamente ou indiretamente por meio de concessões ou permissões. A lei disporá o regime das empresas concessionárias e permissionárias, o caráter especial do contrato de concessão e de permissão e a prorrogação, e as condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão, os direitos do usuário, política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado. Esse é o nosso ponto de partida para nós estudarmos serviços públicos. Em seguida, nós temos que ir a 8987, que é a nossa lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão dos serviços públicos, previstos no artigo 175. Eu diria, então, que essa lei 8987, de 1995, ela regulamenta o artigo 175 da Constituição. Nós vamos ter aqui as disposições iniciais, nós vamos ter as definições do que é poder concedente, do que é concessão de serviço público, o que é concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, o que é permissão de serviço público. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, com a cooperação dos usuários, a concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será formalizada mediante contrato e deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. O ato administrativo, ele é uma declaração unilateral da administração ou de quem lhe faça, às vezes, com fulcro, com vistas a produzir efeitos jurídicos. Ele é unilateral. O contrato, ele é bilateral. Então, ele se contrapõe ao ato. Então, nós podemos considerá-los como espécies dos fatos jurídicos administrativos. Os contratos são declarações, na verdade, bilaterais da administração e do contratante. Estamos a tratar dos contratos, das permissões e das concessões. Mas antes, nós já vencemos os contratos administrativos típicos, que são aqueles
tratados a partir do artigo 54 da Lei 8666, artigo 54 a artigo 80. Então, nós vimos aqueles contratos administrativos e agora nós vamos ver contratos específicos administrativos. São os contratos das permissões e das concessões. E também, ainda, aqueles outros tratados na Lei 11.079, que também devemos estudar quando estivermos a tratar dos serviços públicos. Então, serviços públicos. Começamos com o artigo 175, vamos a 8987 e vamos na 11.079, que é a lei que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Ótimo. Vamos lá para a nossa questão. Feita essa introdução, vamos para a nossa questão. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Artigo 1º da 11.079 diz que essa lei 11.079 institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Não foi isso? O caput da questão traz o conceito esculpido no artigo 2º da 11.079. A parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão. E quais são as possibilidades? Quais são as modalidades? Nós podemos ter uma parceria público-privada patrocinada, ou melhor dizendo, um contrato administrativo de concessão patrocinada, ou uma parceria público-privada administrativa, contrato administrativo de concessão na modalidade administrativa. Essa concessão patrocinada, o que é? É uma concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a 8987, quando envolver, além da tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, ela é patrocinada pelo parceiro público, que aporta, faz uma contraprestação ao parceiro privado. Então, nós vamos ter, adicionalmente, a tarifa cobrada dos usuários, nós vamos ter um aporte do parceiro público ao parceiro privado, que se revela como uma contraprestação pecuniária. Por isso, ela é dita patrocinada, concessão de serviços ou de obras em que se tem o aporte além da tarifa. Concessão administrativa, parceria público-privada na modalidade administrativa. Nessa hipótese, é aquele contrato de prestação de serviços de que a administração pública, ela própria, seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A administração, ela será usuária. Então é uma concessão administrativa. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, aquela entendida como a concessão de serviços ou obras da 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, nós vamos ter a concessão comum, 8987, permissão comum, também, 8987, e uma concessão específica, que é a parceria público-privada. Essa concessão específica, ela terá duas modalidades, ou será a modalidade patrocinada, ou será a modalidade administrativa. E ela vem, portanto, na Lei 11.079. Parceria público-privada, então, é uma concessão especial, tratada em outra lei,
que não é aquela concessão comum tratada na 8987. Então, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. E a concessão administrativa nada mais é do que o artigo 2º, parágrafo 2º. É aquele contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. E onde nós temos isso? Na letra B. É o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Tranquilo, muito fácil. 22. É forma lícita de prestação de serviços públicos. Dentre outras, essa questão é uma questão muito difícil. E foi aí em Rio Preto, Elias, em 2019, para a Prefeitura de São José do Rio Preto, procurador do município. A forma lícita de prestação do serviço público, dentre outras. Letra A, a prestação descentralizada por meio de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Esta é a resposta correta. A prestação ela pode ser direta, nós chamamos prestação direta, quando ela é realizada pelas pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público, União, estados, municípios, territórios, os seus órgãos e seus agentes. E a prestação ela pode ser indireta quando ela é realizada pelas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. 22, letra A é a resposta. Vamos ver o que temos na letra B. A prestação indireta por meio de concessão administrativa, de concessão patrocinada e de concessão de uso privativo de bem público. Concessão de uso privativo de bem público, ele não é um serviço público. Concessão de uso privativo de bem público não se revela como prestação de serviço público. A letra B está equivocada por essa razão. A gestão associada de serviços públicos por meio de consórcios privados e convênios. Isso também está falso. Por quê? Porque se revela como serviço público a gestão associada de serviços públicos por meio dos consórcios públicos, que estão definidos na Lei 11.107. Eu vou abrir aqui. Artigo 4º. Essa lei dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Isso quer dizer que ele terá a natureza jurídica. Ele será uma pessoa jurídica de direito público interno ou será uma pessoa jurídica de direito privado. Quando eu digo associação pública, nós temos que nos reportar ao artigo 44 do Código Civil. O artigo 44 ele enumera, elenca quais são as pessoas jurídicas de direito público interno e, dentre elas, a associação pública. Os consórcios públicos, a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS, aplicam-se aos convênios de cooperação no que couber as disposições desta lei relativas aos consórcios públicos. Nós já resolvemos muito, nós já vimos bastante essa lei. Se lembra dela, Elisa? Nós vimos. Vamos localizar aqui o artigo 4º. Inciso... Olha só. São cláusulas necessárias. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração depende da prévia subscrição de protocolo de intenções. São cláusulas necessárias
do protocolo de intenções, as que estabeleçam as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria, a autorização para a gestão associada de serviços públicos. A autorização para a gestão associada de serviços públicos. Então, os convênios públicos, os consórcios públicos, melhor dizendo, os consórcios públicos, eles têm, portanto, uma prerrogativa, eles estão autorizados a promoverem a gestão associada de serviços públicos. Consórcios públicos promovem gestão associada de serviços públicos, correto? Por isso, essa questão C está errada. A gestão associada de serviços públicos, nos termos do artigo 4º, inciso 11, é promovida pelos consórcios públicos. Os consórcios públicos celebram contratos de gestão ou termo de parceria. Mas muito bom nós termos voltado a essa lei. Se lembra dela, Elisa? A Lei 11.107? Muito interessante. Vamos continuar. Lei 11.107. A prestação indireta, por meio de autorização, concessão de serviço público e concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso, isso não é prestação de serviço público. Por quê? Porque a concessão de direito real de uso, como nós bem sabemos, é um direito real. Letra D, falsa. A prestação é formalista de prestação de serviço público, dentre outras. A prestação, letra E, a prestação direta e centralizada por meio dos órgãos e sociedades integrantes da administração pública. Sociedades integrantes da administração pública são as sociedades, nós estamos falando de sociedades de economia mista. Nós temos autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista, elas integram a administração indireta. Isso nós temos lá no Decreto 200 de 1967. Portanto, a prestação direta e centralizada, ela não poderia ser feita pelas sociedades integrantes da administração pública. Correto? A direta e centralizada, elas são feitas pela União, Estados, DF, municípios, órgãos e agentes. As prestações direta e centralizada. A prestação direta e centralizada. Vamos adiante? 23. A resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato de concessão nos termos da 8987, muito fácil. Por quê? Porque lá no artigo 23 da 8987, vamos lá. Do contrato de concessão. É o 23A, não é? Isso, Elisa, muito obrigado. São cláusulas essenciais do contrato de concessão. As cláusulas relativas, nós temos o 1, 2, 3 até o 15. Os contratos relativos à concessão de serviço público, precedido de execução, deverão adicionalmente estipular cronogramas, exigir garantias. 23A. O contrato de concessão poderá prever concessão comum, né, Elisa? Vamos sempre ter em mente que a Lei 8987 é a concessão comum. O contrato de concessão comum poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da 9.307, que é a lei, é aquela lei que trata sobre a arbitragem. Essa lei é importante. Nós temos, antes de fazer a prova, nós sempre temos que passar os olhos aí nessa lei da arbitragem. Lei da arbitragem. Lei da arbitragem. Voltamos, 23A, portanto, a questão 23.
A resposta é o artigo 23A. Olha que coincidência. B. Poderá ser feita pelo emprego de mecanismos privados, inclusive a arbitragem. 23, letra B. 24. Com relação à subconcessão prevista na 8987, é correto afirmar o quê? A subconcessão é previsto? É previsto. É possível, então? É possível. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Ótimo. Artigo 26. Nos termos previstos no contrato de concessão, é admitida desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Letra E. Letra E. 25. O prefeito do município X, com o objetivo de realizar uma concessão para exploração de determinado serviço público de caráter específico e divisível, até então oferecido diretamente, solicitou que sua assessoria se manifestasse sobre a necessidade de ser realizada a licitação e sobre a possibilidade de cobrança do usuário. Esse serviço é específico e divisível. Portanto, se ele é específico e divisível, ele pode ser... o custo dele será por meio de taxa, não é? Não é por meio de taxa? Sim, ele é por meio de taxa. À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu corretamente... Mas aí eu acho que também pode ser tarifa, né? Porque ele fala que a tarifa será fixada pelo preço da proposta vencedora na licitação, taxa, tarifa. Não é? Exatamente, Elisa. À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu corretamente que a realização de licitação era obrigatória, sim, porque é concorrência. Então, você é obrigatória e deveria ser realizada a cobrança do usuário. Vamos lá no artigo 14. O que diz o artigo 14? Toda concessão de serviço público será objeto de prévia licitação, diz o artigo 14. Então, não há dúvidas quanto a isso. No 175, no caput, nós também temos que concessão e permissão, sempre prévia licitação. Toda concessão de serviço público será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade do julgamento por critérios objetivos e da vinculação a um instrumento convocatório. O artigo 9º, por sua vez, ele vem dizer o seguinte: a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nessa lei, no edital e no contrato. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui eu só tenho a tarifa. A tarifa do serviço público concedido será fixado. Então, Elisa, eu acho que o melhor seria até dizer obrigatório e deveria ser realizada a cobrança do usuário por meio de tarifa. Dessa forma. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência do serviço público, alternativo e gratuito para o usuário. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Ressalvados os impostos sobre a renda, nós falamos sobre isso ontem, se lembra, Elisa? Ou antes de ontem. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais,
após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão da tarifa para mais ou menos, conforme o caso. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. O artigo 11 diz que, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17. E, por fim, no artigo 13, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuário. Antes de nós continuarmos, eu só quero ir ali no Código Tributário Nacional, a partir do artigo 77, para nós revisarmos aquela definição de taxa. Espera aí. Ctrl F. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, elas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Específico e divisível. Foi o que disse isso. Específico e indivisível. Então, esse serviço ele vai ser ou a tarifa ou a taxa, correto? Prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A utilização de serviço público específico e divisível. Adiante. 25, letra E. 26. Considere que o Estado da Bahia, com o intuito de reduzir a superlotação carcerária da região, decida construir uma nova penitenciária. Para a tarefa, o Estado, que será responsável pela fiscalização do serviço, opta por contratar uma empresa privada para a construção e administração da penitenciária, por meio de licitação, remunerando-a de acordo com o número de detentos presentes no complexo. Sabe-se também que o valor previsto do acordo será de R$ 30 milhões, que terá vigência de 25 anos. Em relação à situação apresentada, é correto afirmar que o acordo realizado entre o Estado da Bahia e a empresa vencedora da licitação representa o exemplo de... Elisa, esse é o exemplo clássico da modalidade administrativa. Nós não vimos que a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão específico previsto na Lei 11.079 e cujas modalidades são ou patrocinada ou administrativa. Patrocinada é aquela concessão de serviço público ou de obras, de que trata a 8987, que envolve a tarifa cobrada e a contraprestação pecuniária do parceiro público. Já a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária, direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Portanto, o artigo 2º, parágrafo 2º, responde à questão 26, letra A, parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa. Ótimo. 27. Dentre os diferentes tipos de serviços públicos, há aqueles classificados pela doutrina como de utilidade pública. Assinale a opção que apresenta características dos serviços de utilidade pública. Deixe-me ver aqui, vou me utilizar do livro do professor Marcelo Alexandre Vicente Paulo, para nós termos uma classificação. Dada a grande diversidade de definições de serviço público propostas pela doutrina, quanto à abrangência e quanto aos critérios apontados para a identificação de atividades que podem ou devem ser consideradas como tal, é de esperar que muita discrepância haja igualmente entre as classificações. A nosso ver, classificações doutrinárias, de um modo geral, somente são úteis quando permitem identificar
princípios aplicáveis uniformemente a determinadas categorias ou espécies jurídicas. Das inúmeras classificações de serviços públicos propostas pelos administrativistas, quase nenhuma atende aos requisitos acima apontados, homogeneidade, etc. Em nossa opinião, essas classificações quase sempre acarretam mais confusão do que auxiliam na sistematização da matéria. Por essas razões, nos-emos a registrar algumas classificações que julgamos serem menos contraditórias, embora não livre de problemas. Vamos lá. A primeira, a que distingue os serviços públicos em gerais, ut universi, e específicos ou individuais, ut singuli. Então, serviços gerais e serviços individuais. A classificação que distingue os serviços públicos em gerais e individuais é a única, segundo pensamos, que possui relevância prática. Com efeito, essa classificação tem sido reiteradamente utilizada pelo STF para efeito de identificar serviços públicos que podem ser remunerados mediante a espécie tributária taxa. Conforme a orientação do Pretório Excelso, serviços públicos gerais, ut universi, ou indivisíveis, são aqueles prestados a toda a coletividade, indistintamente, ou seja, seus usuários são indeterminados e indetermináveis. Não é possível ao poder público identificar de forma individualizada as pessoas beneficiadas por um serviço prestado ut universi. Iluminação pública, segurança. Não há tampouco meio de mensurar a utilização por parte de cada usuário. São exemplos os serviços de iluminação pública, o serviço de varrição de rua, o serviço de conservação de logradouros públicos. Os serviços singulares, ut singuli, são aqueles divisíveis, são aqueles prestados a beneficiários determinados. A administração pública sabe a quem presta o serviço e é capaz de mensurar a utilização por parte de cada um dos usuários. Tais serviços podem ser remunerados mediante a taxa, regime legal, ou tarifa, regime contratual. Aí, Elisa, exatamente. Coleta domiciliar de lixo, fornecimento domiciliar de água encanada, etc. Serviços públicos gerais, ut universi, ou indivisíveis, usuários indeterminados e indetermináveis. Portanto, eles são remunerados, vamos dizer dessa maneira, por impostos. Já os singulares ou divisíveis são prestados, têm determinados os beneficiários. Nesse caso, ou é taxa, regime legal, ou tarifa, regime contratual. Os serviços delegáveis são aqueles que podem ser prestados pelo Estado, de forma centralizada, ou por meio das entidades integrantes da indireta. São delegáveis. Ou, alternativamente, ter a sua prestação delegada a particulares. São serviços públicos delegáveis a telefonia, fornecimento de energia elétrica. Os indelegáveis somente podem ser prestados pelo Estado, centralizadamente, ou pelas pessoas jurídicas de direito público integrantes da indireta, que é a autarquia. São, portanto, serviços públicos cuja prestação exige exercício de poder de império. Os exemplos usualmente apontados são a garantia da defesa nacional, da segurança interna, fiscalização de atividades. E aí ele traz mais um exemplo. Serviços administrativos, serviços sociais e serviços econômicos. Vamos ver se é este serviços de utilidade econômica. Essa doutrina não é a utilizada aqui nessa questão. Serviços públicos administrativos são atividades internas da administração pública, atividades meios. Serviços públicos sociais são os que correspondem às atividades do artigo 6º do título 8º da Constituição de 88. Educação, saúde e assistência. E serviços econômicos são chamados serviços públicos comerciais e industriais, estão previstos no artigo 175.
Serviços administrativos são aqueles que representam atividade interna. Sociais, da ordem social. Esses da ordem social, eles não são de titularidade exclusiva do Estado. Eles podem ser praticados pelos particulares. E os serviços públicos econômicos são aqueles do artigo 175. Vamos lá, para essa questão. Dentre os diferentes tipos de serviços públicos, há aqueles classificados pela doutrina como de utilidade pública. Assinale a opção que apresenta características dos serviços de utilidade pública. São executados pela administração pública para atender às suas necessidades internas de rotina, possuindo caráter intrinsecamente instrumental. Bem, esses seriam serviços administrativos, né? A letra A está falsa. Produzem receita originária para a administração pública, tendo em vista sua prestação compulsória mediante o pagamento de tarifa. Bem, isso não faz o menor sentido. Equivocado. Letra B. Tem sua conveniência reconhecida pelo Estado, podendo executá-los diretamente ou por terceiros, com remuneração realizada pelos usuários. Essa foi a resposta. Letra C. Enfim, mas vamos ter, então, que para a FGV, serviços de utilidade pública são aqueles cuja conveniência são reconhecida pelo Estado, que pode executá-lo diretamente ou por terceiros, com remuneração realizada pelos usuários. Eu tenho uma classificação aqui, deixa eu ver se eu... Professor, eu fiz assim, para chegar até a alternativa C, na alternativa A, eu eliminei porque diz que era para a rotina interna da administração. Isso é serviço administrativo, eu eliminei. Na alternativa B, eu eliminei porque falava de tarifa, e não necessariamente é tarifa, pode ser uma taxa se for decorrente de lei, né? Depois, a alternativa D de dado, eu eliminei porque fala que é necessário que sua prestação seja por meio de particular, e não é necessário, né? Então, está errado. E da alternativa E de elefante, eu eliminei porque diz que sua prestação exclusiva em função da tipicidade das atividades. Aí também diz que prestação exclusiva pelo poder público, então também não é só pelo poder público, eu eliminei. E é bom a gente saber a definição de serviço de utilidade pública, porque os cartórios agora prestam atividade de serviço de utilidade pública, né? Segundo José dos Santos Carvalho Filho, que o senhor gosta, de quem o senhor gosta tanto, que é doutrinador, ele fala que são aqueles de utilidade pública, né, os que se destinam diretamente aos indivíduos, proporcionados para a sua fruição direta, energia domiciliar, fornecimento de gás, atendimento em postos médicos, ensino, e eu acho que a obtenção dos documentos básicos para o exercício da cidadania também é utilidade pública, não é, professor? Sim. E o outro? Professor, o meu está no número 3 do capítulo destinado a serviços públicos. Achei aqui. 340. Ele coloca, então, exatamente os serviços administrativos e serviços de utilidade pública. O Estado, ao prestar serviços públicos, sempre se volta aos interesses da coletividade, mas a fruição dos serviços pode ser direta ou indireta. De fato, quando executa serviços de organização interna, o Estado, embora atendendo à conveniência sua, beneficia indiretamente a coletividade. Por essa razão, consideram-se serviços administrativos aqueles que o Estado executa para compor melhor sua organização, como o que implanta centro de pesquisa ou edita a imprensa oficial para a divulgação dos atos administrativos. Já os serviços de utilidade pública se destinam diretamente aos indivíduos, ou seja, são proporcionados para sua fruição direta. Entre eles estão o de energia domiciliar, fornecimento de gás,
atendimento, impostos, médicos e ensino. Ok, Elisa. Então, ficamos com a letra C. Mas essas questões nunca são mais adequadas, né? Porque, se tratando de direito administrativo, como mesmo você disse aquele dia, é um oceano, né? Vamos lá para a questão 28 e 29, para nós podermos encerrar a nossa aula hoje. Com relação à concessão de serviço público, é correto afirmar o concessionário somente concessão, pessoa física ou jurídica? Falso. Concessão nunca é pessoa física, nós já sabemos. Ou é pessoa jurídica ou é consórcio. O concessionário somente pode ser pessoa física? Falso também. O concessionário somente pode ser um consórcio de empresas? Não, pode ser pessoa jurídica. E letra D, o concessionário somente pode ser pessoa jurídica ou consórcio de empresas, é o artigo 2º da Lei 8987, 28, letra D. 29. Assinale a alternativa correta a respeito da licitação na concessão de serviços públicos. Toda concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será objeto de prévia licitação. Isso é verdade, Elisa. O senhor tinha falado que era o artigo 14 caput, né? Exato. Vamos lá para nós passarmos aqui rapidamente. É o 14 mesmo? Da 8987? Ah, é porque eu estou na lei errada. Exatamente, Elisa. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Letra A é a resposta. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por entidade beneficente ou microempresa? Isso é falso. O 15, parágrafo 4º, ele vem trazendo o seguinte: em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Falso. Letra B. É vedada a utilização de critério do valor da tarifa do serviço público a ser prestado como base para o julgamento da licitação? Isso é falso. O 15, inciso 1, ele diz que no julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. É vedada a utilização de critério, a letra C, portanto, o valor da tarifa, sim, é um critério, né, no julgamento da licitação. A outorga de concessão ou permissão terá, como regra geral, caráter de exclusividade? Não, não. Pelo contrário, o artigo 16 ele diz exatamente o contrário. Vamos lá. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica, justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei, é o artigo 16. É vedado ao poder concedente prever no edital a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento? Isso é falso, porque pode sim estar previsto. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá o objeto, professor, metas e prazo. 18A, né? É o 18A, Elisa, muito obrigado. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que, aí nós temos 1, 2, 3 e 4. Portanto, letra A. Muito boa questão difícil. Elisa, vamos parar por agora, porque você tem aí, já vamos parar a gravação.